Bem-vindos ao nosso canal do Clube Católico. Eu sou o professor Vitor Salles Pinheiro, professor da Universidade Federal do Pará e também do Portal Dialético. Há muito tempo me dedico ao estudo, à pesquisa, à escrita. Já publiquei alguns livros sobre a tradição católica a que eu pertenço e a qual eu gostaria de compartilhar com cada vez mais gente. Esse clube católico se soma a um conjunto de iniciativas que o nosso país tem acompanhado de renovação da fé católica, a partir das suas raízes intelectuais profundas. A nossa motivação e alegria é enorme por poder iniciar este projeto, agradecendo toda a confiança que tem depositado em nós, no nosso trabalho, e por isso eu peço que vocês nos acompanhem neste canal. Todos os links estão na descrição e nós estamos preparando um grande lançamento com muito carinho e atenção para vocês. E por isso gostaríamos de deixar muito claro alguns princípios que vão nos nortear. E o primeiro deles é o nosso amor e a nossa atenção à Sagrada Escritura. Toda a tradição literária, intelectual, espiritual, filosófica, teológica, católica, aure as suas forças espirituais do próprio Cristo, do contato direto com a pessoa de Cristo. O nosso Clube Católico tem como objetivo principal promover o encontro pessoal de cada um dos nossos assinantes, dos nossos alunos, daqueles que terão acesso à nossa plataforma de conteúdos com Cristo, sobretudo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, no qual ele está presente substancialmente em corpo, alma, divindade, espírito. Então, queríamos nesse primeiro vídeo refletir sobre Cristo na Escritura, na Palavra de Deus. Cristo, que é a Palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, também ganhou corpo literário, também ganhou corpo escriturístico. E por isso a Bíblia será o nosso primeiro ponto de reflexão nesses vídeos que vamos disponibilizar para vocês. E a Bíblia, como se sabe, é um conjunto de 73 livros separados em Antigo e Novo Testamento, ou, melhor dizendo, Antiga e Nova Aliança. E os primeiros intérpretes da Bíblia, do Antigo Testamento, no Novo Testamento, já começavam a procurar este grande protagonista, que é o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento. E essa procura por Cristo no Antigo Testamento se deu na forma da tipologia, em que Cristo era procurado por meio dos tipos, das figuras que o prenunciavam, que o antecipavam. Então, desde o Novo Testamento, nós já vemos os autores como São Pedro, como São Paulo, falarem de Cristo como o novo Adão, falarem do dilúvio como um prenúncio do batismo, falarem de Cristo a partir da figura do Cordeiro de Deus, como o próprio São João Batista o aponta, ou seja, a partir das imagens e das sombras das quais Cristo é a realidade, as aparências da qual Cristo é a essência, o ser. E por isso, desde os primeiros padres da Igreja, que nós vamos trazer para vocês em edições exclusivas, inéditas, por exemplo, se procurou Cristo nessa galeria de personagens, não literários, mas históricos, do Antigo Testamento. De modo que a Escritura foi sendo desdobrada em 4 sentidos. E daí nós termos, já na Idade Média, na cristandade, um lema que sintetizava as 4 possibilidades de leitura da Bíblia. Todas as passagens da Bíblia têm 4 sentidos, sendo um literal, o mais evidente, e 3 espirituais, que se relacionam exatamente às virtudes da fé, esperança e caridade. E é isto que eu vou explicar neste vídeo para vocês. Já aproveitem para curtir, compartilhar e se inscrever neste canal e comentar também que temas vocês gostariam de assistir por aqui. Os medievais diziam que a letra ensina o que aconteceu, portanto a história. A alegoria no que devemos crer, portanto a virtude teologal da fé. A moral no que devemos fazer, a virtude teologal da caridade, do amor. E a anagogia, que é esse transporte espiritual para as coisas eternas, naquilo que devemos esperar ou por onde devemos caminhar. Portanto, a virtude da esperança. Então, para não ficar abstrato, eu quero apresentar para vocês um exemplo, ou melhor, 2 exemplos dessa leitura literal e espiritual.
Tomemos como exemplo a cidade santa de Jerusalém. No sentido literal, Jerusalém é a capital do reino de Judá, a atual cidade de Jerusalém, a cidade dos judeus, desenvolvida por Davi, em que Salomão criou o seu templo. Então a gente se refere à letra, ao sentido literal de Jerusalém, do ponto de vista histórico, físico ou material. Como o Cordeiro de Deus era o cordeiro que era imolado no sacrifício pascal. Era um cordeiro, um animal. Mas quando nós chamamos Jesus de cordeiro, é claro que nós não o chamamos de um animal, mas nós percebemos que o animal é um símbolo do sacrifício expiatório de Cristo nosso Senhor. Ora, do ponto de vista espiritual, Jerusalém pode significar três coisas. Do ponto de vista alegórico, Jerusalém significa a Igreja de Cristo. Este é o sentido cristológico, relacionado a Cristo, e eclesiológico, relacionado à Igreja de Cristo, que é o seu corpo místico, que é a sua esposa. Portanto, Jerusalém não é apenas a cidade lá na Palestina, mas é também a Igreja de Cristo, que é o próprio Cristo, que é a Igreja Nova Jerusalém. Ora, do ponto de vista espiritual, moral, concernente à virtude da caridade, do amor, em que nós sorvemos o sentido ascético, moral e pessoal, Jerusalém é a alma de cada um de nós, amaldiçoada e louvada pelo Senhor, que o trai e que se redime, como os profetas cantam. Ai de ti, Jerusalém! Jerusalém é vista como a alma do homem penitente que peca, que cai, como os salmos de Davi cantam da cidade de Jerusalém, que trai, mas que também é amada pelo seu Deus e que o ama reciprocamente e que o busca e que o persegue. Mas em terceiro lugar, Jerusalém também pode significar, do ponto de vista espiritual, uma anagogia, uma escatologia, um sentido transcendente ao plano imanente e físico, que é a Jerusalém celeste, a cidade de Deus nos céus, cantada pelo livro do Apocalipse. Então Jerusalém não é nem a cidade geograficamente delimitada na terra, nem a Igreja de Cristo, nem a alma do homem, mas a cidade para onde nós vamos quando alcançarmos, e se alcançarmos, se tivermos alvejado as nossas vestes no sangue do Cordeiro, se formos purificados dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, e tivermos com as roupas nupciais para as grandes bodas do Cordeiro, neste livro que é eminentemente escatológico, que é o derradeiro livro da Sagrada Escritura, o livro do Apocalipse, na qual Jerusalém aparece exatamente como a cidade de Deus. Não esta Jerusalém, não este templo que será derrubado, mas o templo do corpo de Cristo ressurrecto, que irá se unir ao da sua esposa de modo nupcial e definitivo. Partamos para um segundo exemplo, para entender os 4 sentidos da Escritura. E notem que esse é um tema muito importante para a curadoria do nosso clube, cujos autores, no âmbito da patrística, da escolástica e mesmo autores contemporâneos da tradição católica, todos eles aprenderam com os grandes mestres e exegetas medievais e da antiguidade, como Orígenes, como Santo Agostinho, como São Gregório de Nissa, a interpretar a Escritura com profundidade e com dinamismo, sobretudo para trazê-la à nossa vida, para compreender não só a história, mas a importância espiritual da história da salvação para a nossa biografia. E o segundo exemplo é o mais eloquente possível, é o exemplo da Páscoa. Ora, do ponto de vista literal, nós lemos no Êxodo a libertação do povo de Israel do Egito, com a celebração da festa da Páscoa, que é a 10ª praga enviada por Deus para chacinar os primogênitos, exceto aqueles cujas casas estiverem manchadas com o sangue do cordeiro. E Deus instrui o povo de Israel a sacrificar um cordeiro deste jeito e vestir sandálias, cingir os rins, não fermentar os pães ázimos, e comer em cada casa, ou dividir por casas, de acordo com a quantidade especificada no livro do Êxodo, e partir na calada da noite. A passagem, a fuga do Egito, para que o povo possa louvar a Deus no Sinai, onde Deus se manifestou na sarça ardente a Moisés. Ora, esse é o sentido literal da Páscoa, é a passagem. Agora, do ponto de vista espiritual, alegórico, que se embasa na virtude da fé, nós sabemos que a Páscoa é a ressurreição de Cristo, que, aliás, celebrou a Páscoa com os seus discípulos.
mas cuja passagem não é do Egito pelo Mar Vermelho ao deserto do Sinai, mas do reino dos mortos, a paixão, morte e ressurreição de Cristo e a ascensão, esse processo de trânsito que é a passagem de Cristo. É nisso que nós cremos e que nós percebemos como símbolo ou como sinal antecipatório na Páscoa. É a Páscoa cristã, é o centro da nossa fé. Do ponto de vista espiritual, moral, relacionada à virtude do amor, nós temos a Páscoa como libertação dos pecados. Por isso que nós nos penitenciamos e nos preparamos por meio do jejum, da esmola, da oração, durante a Quaresma, para libertarmos-nos dos nossos pecados, sairmos do Egito do pecado e entrarmos na Quaresma da purificação do deserto, no qual nós renunciamos à carne, ao mundo, ao inimigo, à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida, por meio exatamente desses instrumentos quaresmais da oração, da esmola e do jejum, purificando as nossas más inclinações, a nossa inclinação ao pecado, as manchas que o pecado original deixou em nós, mesmo que tenha sido purificado pelo batismo, pelas águas do batismo, que remontam exatamente às águas do dilúvio, as águas do Mar Vermelho que Moisés, aquele que veio das águas, atravessou. Então vejam que nós exercemos o nosso amor a Deus pela luta contra os pecados, que os purgam, que o afastam de nós. O pecado expele Deus da nossa alma e por isso que o pecado mortal precisa ser confessado para que Cristo volte a habitar na nossa alma em graça e volte a atuar em nós, sobre nós, e conosco, a partir exatamente da nossa colaboração livre e consciente. Por isso que uma fé precisa ser consciente e qualificada pelo amor. Este é o sentido ascético da Escritura, o sentido espiritual, moral, que é pessoal. E por fim, em quarto e último lugar, depois do sentido literal da Páscoa, do sentido espiritual alegórico e do sentido espiritual moral, nós temos o sentido espiritual anagógico, que é exatamente aquele que alimenta a nossa virtude teologal da esperança, que é o sentido escatológico pelo qual a Páscoa é exatamente a nossa salvação, a nossa redenção, operada pela paixão, morte e ressurreição de Cristo, pela cruz de Cristo e pela vitória de Cristo sobre a morte, que nos convoca a lutarmos contra os nossos pecados, e esse também é o significado pascal, quaresmal, como eu mencionei, mas a consumação da nossa salvação e da nossa redenção pelo sacrifício propiciatório e expiatório de Cristo, que aplaca a ira de Deus pela qual nós seríamos todos condenados e absolutamente fulminados se tivéssemos o que merecemos. Mas pela Páscoa de Cristo, pela nossa Páscoa, nós somos salvos e essa é a nossa Páscoa. E por isso quando alguém morre em graça e quando nós temos fé na ressurreição de alguém, a gente fala da Páscoa de uma pessoa que morreu e que agora está no seio de Deus, porque foi salva, porque foi redimida pelo Cordeiro. E vejam que isso nos permitiria multiplicar o conhecimento e aprofundar o conhecimento da Sagrada Escritura de modo extraordinário. E foi isso que fizeram todos os grandes intérpretes da Escritura. Eu mencionei o exemplo da água e eu posso facilmente tratá-lo também no sentido literal. A água lava o nosso corpo. A água também nos afoga. Por isso a água é esse símbolo ambíguo das águas originárias sobre as quais pairava o Espírito de Deus. E o Batista pregava um batismo de confissão, de purgação dos pecados. Mas ele dizia que virá depois dele quem é maior do que ele, que batizará na água e no fogo e no Espírito. Então o batismo cristão tem um sentido claramente sacramental. E por isso do lado de Cristo saiu a água e o sangue, significando exatamente o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia, o sangue de Cristo. Você certamente já ouviu essa interpretação. Mas isso não seria evidente para quem não tivesse esses recursos hermenêuticos ou exegéticos de interpretar a Sagrada Escritura com essa atenção simbólica na água que estava no dilúvio, cujos membros da família de Noé foram salvos pela sua arca, porque Noé era justo, porque Noé obedeceu exatamente o que Deus lhe pediu. E a igreja é a arca da nova aliança, assim como Maria, que é sinal e figura da igreja, também é a arca da nova aliança. A arca que salvou Moisés do Mar Vermelho, a arca que continha as tábuas da lei, o maná no deserto, a vara de Arão,
durante a peregrinação do povo no deserto. Então vejam que a água não é só a água que nós nos lavamos o corpo, mas é a água que nós nos lavamos o espírito, expurgando os pecados, confessando os pecados e nos convertendo no sentido espiritual, moral. Mas no sentido espiritual alegórico, nós cremos na água que é o sacramento da nossa inserção no corpo de Cristo. É esta água que surge do lado aberto de Cristo, no sentido alegórico. E é a água, claro, da qual que jorra do corpo de Cristo, a água de vida eterna que ele falou para a samaritana. Então, no sentido escatológico, é a água que saciará a nossa sede de vida eterna. É a água que é vida. Então vejam que a água tem esses 4 sentidos. O literal, de lavar o corpo, mas também de nos afogar. O literal, que é o mar vermelho, que precisa ser atravessado. É a água real. A água que salvou os judeus é a água que matou os egípcios. Porque os judeus foram fiéis a Deus e o obedeceram. Os egípcios eram avessos a Deus e o faraó que os liderava tinha o coração endurecido. Então a água o afogou. Mas a água nos salvou, porque deu espaço nessa nova criação à terra firme. Depois a água é a água de Cristo, que foi batizado, mas que batiza também no Espírito e no fogo. A água é a água que nos lava os pecados e a água é a água da vida eterna. Então vejam o sentido espiritual alegórico, o sentido espiritual moral e o sentido espiritual anagógico. Eu espero que vocês, daqui para frente, leiam sempre a Escritura atenta, no significado literal, mas também no significado espiritual. E o significado espiritual pode ser de 3 naturezas. O alegórico relativo à fé em Cristo e ao seu corpo místico e à sua esposa, que é a igreja, portanto, cristológico e eclesiológico. O sentido espiritual moral, que está ligado à virtude da caridade, que é o que nós temos que fazer, purificando os nossos pecados e praticando positivamente as obras de misericórdia e de amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. E em terceiro lugar, o sentido espiritual anagógico, que nos faz esperançosos na vida eterna. Eu quero dizer que esse tema é central nas obras que nós vamos publicar. Sempre haverá um aprofundamento bíblico, porque toda teologia, toda filosofia, toda espiritualidade católica bebe das fontes da Sagrada Escritura. Eu prometo o maior empenho possível para manter o alto nível das nossas publicações, por isso eu quero que vocês nos acompanhem se inscrevendo. Os links estão todos aqui abaixo para receber as informações em primeira mão, se inscrevendo no canal, se inscrevendo na nossa newsletter, para que vocês nos acompanhem e saibam dos nossos lançamentos e façam parte deste clube que terá uma série de benefícios para que você qualifique pela inteligência a sua fé católica. Nós teremos uma plataforma exclusiva de membros, nós teremos aulas sobre os livros, portanto, o nosso Clube do Livro será também um clube de leitura acompanhada desse livro, com um fórum de discussão. Nós também seremos uma comunidade solidária, interdependente de oração, que é o alimento espiritual de toda a vida cristã e, portanto, nos acompanhem. Muito obrigado pela atenção e mandem esses vídeos nos seus grupos, nas suas paróquias, para que o nosso Clube Católico se torne conhecido, já que é uma iniciativa editorial e digital tão promissora. Muito obrigado e até o próximo.